Oi pessoal, tudo em paz com vocês? Então aqui é a Daniela Santiago, do Descomplicando o Nervoso, e hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação neurofuncional. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a avaliação ela não é opcional. A gente não tem a opção de não avaliar. Mas o meu paciente já chegou com o diagnóstico clínico. Não faz diferença, a gente precisa avaliar da mesma forma, mesmo que esse paciente já venha com o diagnóstico clínico, porque o nosso olhar vai ser um olhar para a função, para as habilidades funcionais que o paciente mantém, o que ele consegue fazer e aquilo que ele não consegue fazer. Quais são as deficiências, quais são as alterações, o que esse paciente apresenta de maior dificuldade. Então, para começo de conversa, a avaliação ela não é opcional e ela demora, tá? Então a gente precisa entender que vai ser talvez um atendimento inteiro, talvez 2 atendimentos, né? Dependendo do quanto tempo você tem para estar com esse paciente. Então, talvez 2 atendimentos, mas que ela precisa acontecer sob pena da gente não fazer as melhores escolhas, sob pena da gente passar despercebido em alguma deficiência que a gente deveria estar trabalhando para que esse paciente seja mais autônomo e mais independente, tá bom? A segunda coisa também muito importante, antes da gente falar mais minuciosamente de algumas avaliações, é a importância da gente avaliar ou perceber aspectos que não necessariamente a gente vai intervir. Por exemplo, a gente precisa entender a capacidade cognitiva desse paciente, a gente precisa entender o quanto ele é capaz de compreender comandos, as funções executivas superiores, como está a memória, a linguagem desse paciente. Tudo isso vai influenciar na hora da gente montar o plano de tratamento e na hora da gente executar esse plano de tratamento. Então a gente precisa entender até que ponto esse paciente compreende os nossos comandos, até que ponto ele compreende as atividades que a gente passa para ele fazer a domicílio. A gente tem que trazer a família junto e quanto mais, gente, assim, eu não consigo avaliar sem ficar ao mesmo tempo explicando para o meu paciente o que está acontecendo. Então, à medida que eu vou avaliando, eu vou dizendo, olha, isso acontece por isso aqui acontece porque o senhor tem essa deficiência aqui, porque provavelmente o senhor lesionou essa área, é isso assim, é isso que o senhor sente, é dessa forma, então eu vou confirmando e já vou ensinando para ele. Eu acho que é o dever nosso a gente informar o nosso paciente, a gente educar o nosso paciente, e isso já começa na avaliação. Então a gente precisa avaliar todos os aspectos, desde os aspectos cognitivos, de concentração, de memória, de linguagem, até para saber os encaminhamentos que a gente precisa fazer. Quais outros profissionais precisam ser acrescentados à equipe de saúde, porque nós não vamos dar conta de todas as necessidades do nosso paciente. Ele talvez vá ter a necessidade de uma fono, ele vai ter uma necessidade de uma psicoterapia, ele vai ter a necessidade talvez da enfermagem, se a gente inspecionar a pele desse paciente, descobrir se tem alguma ferida, alguma úlcera de decúbito que a gente vai trabalhar também, mas também a gente precisa de outros profissionais junto da gente, tá certo? Então a avaliação não é opcional, a avaliação muitas vezes é demorada sim e dura mais de um atendimento e a gente não pode negligenciar as áreas não motoras. Eu só vou avaliar a parte motora, se tem força, se não tem força, se tem movimento involuntário ou não, se tem coordenação motora ou não e avaliar a marcha e o equilíbrio. Não, a gente precisa conhecer o paciente como um todo, a partir daí a gente montar o nosso plano de tratamento. Então, eu até coloquei aqui algumas escalas, tá? Para eu não esquecer de comentar com vocês. Só queria ressaltar algumas coisas da avaliação. Primeiro que quando a gente vai avaliar o tônus, é importante a gente entender que tônus, trofismo são coisas completamente diferentes. Eu posso ter uma pessoa com tônus muito aumentado, mas isso vai refletir num trofismo diminuído. Eu vou ter aquela pessoa que tem muita dificuldade de permitir um movimento passivo, mas que os membros eles estão atrofiados ou hipotrofiados, não tem massa muscular. Então, tônus e trofismo a gente já precisa estar claro isso na nossa cabeça que é diferente, e a gente também precisa sair do engano, né, deixar de lado o engano, de achar que toda pessoa que tem um tônus aumentado é uma pessoa que tem força. Isso também não é verdade. E também não é verdade
que se a gente trabalha força, o tônus vai aumentar. Tudo isso são equívocos que já foram superados. Então, mesmo um paciente que apresente hipertonia e espasticidade é um paciente que tem, na grande maioria das vezes, fraqueza e que a gente precisa fortalecer. A gente também precisa considerar os aspectos do músculo desse paciente. Então, a contratura, ela também é um cuidado que nós precisamos ter. Os membros dos pacientes não devem ficar numa posição de encurtamento. Então, a gente precisa, já na fase anterior à hipertonia, anterior ao estabelecimento das contraturas, a gente precisa indicar que esse paciente não fique com o membro superior flexionado, ou que ele não deixe o pé sempre caído, que ele faça o apoio do pé para que esse pé esteja sempre em posição neutra ou com um pouco de dorsiflexão e que o braço esteja em extensão, com rotação externa, para a gente já ir evitando contraturas e adaptações musculares, né? Adaptação do tecido muscular que vai acontecer, tá certo? Então é muito importante isso já ficar bem claro para a gente. Outra coisa são os movimentos involuntários. A gente precisa observar por um tempo o paciente parado para a gente ver como que acontecem esses movimentos involuntários e também perguntar como é isso em casa. Como é que os movimentos involuntários surgem, em que situações eles se exacerbam, eles são mais acentuados, para que a gente tenha um panorama geral de como está essa condição do paciente. A gente sabe que movimentos involuntários muitas vezes estão ligados a lesões que têm envolvimento de cerebelo. Então a gente precisa entender também a neuroanatomia. Às vezes a gente pensa, poxa, não é tão importante entender a neuroanatomia, não é importante que eu saiba onde aconteceu a lesão, só preciso saber tratar. Tem gente que tira a anatomia bota a anatomia de canto, coloca a avaliação de escanteio e acha que tem que aprender só uma técnica, uma conduta, e isso é um grande equívoco. A gente precisa conhecer a anatomia do cérebro, a anatomia da medula, a anatomia do sistema nervoso como um todo, para que a gente se situe nessa lesão, para que a gente entenda como essa lesão aconteceu, e daí a gente tem um suporte para fazer uma boa avaliação e a partir da boa avaliação fazer uma intervenção que realmente gere resultados, né? Vamos sair desse negócio de que fisioterapia neurofuncional não tem resultado, isso é conversa mole, né? Então, gente, além dessas avaliações, que isso é o de praxe, né? Eu acredito, né? Quero acreditar que a questão da avaliação da força, se o meu paciente tem força ou não, a avaliação do tônus, a avaliação da coordenação motora, a avaliação do trofismo, dos reflexos e da marcha, isso a gente não deixa passar, é o que eu quero acreditar, que isso a gente não deixa passar. Só que às vezes isso não é suficiente, até porque não é uma avaliação tão precisa. Mesmo que a gente use, por exemplo, a escala de Ashut para avaliar a espasticidade, ela é um pouco subjetiva, né? Embora ela seja muito usada nos artigos, eu já vi muitos especialistas falando o quanto essa escala é subjetiva. Então é muito difícil a gente dar um resultado mais preciso, né? E mesmo a avaliação de força. Uma força grau 5 para mim pode não ser uma força grau 5 para um outro avaliador que está colocando uma força maior ou menor, dependendo da força dele. Outra dificuldade da avaliação do teste de força manual é também a nossa capacidade de avaliar por conta das outras condições que o paciente apresenta. Então imagina, para que eu diga que o paciente tem força grau 5, ele tem que completar a amplitude, ele tem que fazer a amplitude completa do movimento. Então, para eu dizer que ele tem uma força grau 5 de flexão de ombro, por exemplo, esse paciente tem que conseguir fazer uma flexão de ombro a 180 graus. Se esse paciente tem uma contratura, tem uma subluxação, tem uma espasticidade associada, ele pode ter uma força que resista a uma resistência máxima, né, mas a 90 graus. Então, como que eu vou dizer que é grau 5? Eu preciso ter informações, inclusive escritas, para que isso fique mais claro, que esse paciente consegue resistir a uma força máxima, desde que o membro esteja
a 90 graus e às vezes com algumas compensações, né, com rotação interna, com adução, enfim. A gente precisa situar, né, a gente e o próprio paciente nessa condição. E se for para outros profissionais pegar também esse paciente, ainda mais detalhada precisa ser a avaliação. Então, todos esses detalhes eles não devem passar despercebidos. E aí, além dessa avaliação que eu acredito que a grande maioria de nós já faz, vem a avaliação com as escalas validadas. Então, eu trouxe algumas aqui. Tem uma escala muito bacana, que é a medida de independência funcional. Então, a MIF, né, como essa siglazinha que a resume, ela diz mais ou menos como que esse paciente está a nível de independência. Então, ele é um paciente independente, ele é dependente, e aí ele vai classificando essa dependência. Eu vou ler aqui para ser mais precisa. Essa independência é uma independência completa ou é uma independência modificada? Ou seja, ele não precisa de apoio nenhum, não precisa de nada, ou ele precisa de algum dispositivo de ajuda, ou ele precisa que o tempo seja maior para realizar uma determinada atividade. Isso seria uma independência modificada. E na dependência, é uma dependência moderada? É uma dependência que é sob supervisão, ele só precisa ser supervisionado, mas ele consegue fazer? Ou ele precisa de assistência? Essa assistência é um contato mínimo ou é um contato moderado? Ou ele tem uma dependência completa? Então ele precisa de uma assistência máxima, de uma assistência total para suas atividades. Então a MIF ela vai dando nos norteando onde está esse paciente a nível de independência funcional. Ele precisa de ajuda para cortar a carne, ele precisa de ajuda para ir ao banheiro. Qual é especificamente a ajuda? É se deslocar até o banheiro? É na hora do banho? É na hora da higiene? Então a MIF ela dá essa condição da gente fazer essa avaliação. Outra escala que eu acho muito legal, que é uma escala para avaliação cognitiva. Tem o mini exame do estado mental e também tem essa escala que eu achei super bacana, que a sigla dela em inglês é MoCA, que é Montreal Cognitive Assessment, que é uma escala que avalia também a cognição. Então ela começa você tendo que fazer uma sequência entre números e letras, você vai explicar ao paciente, 1A, 2B, 3C, você não vai dizer tudo, mas você vai explicar ao paciente, depois ele tem que desenhar um cubo, depois ele tem que desenhar um relógio, depois tem que classificar alguns animais, repetir algumas palavras, enfim. Ela avalia toda uma capacidade cognitiva superior e ela é muito interessante para a gente ter uma noção de como que está esse paciente a nível cognitivo. A gente já entendeu que isso importa sim na hora da gente fazer a intervenção. Uma outra escala, gente, além dessas de avaliação cognitiva, é uma escala de tronco, que é chamada Escala de Deficiência de Tronco, a sigla é EDT, e é uma escala bacana também, porque ela, inclusive, pode ser feita com paciente que não tem controle nenhum. Por quê? Porque na hora que você senta o paciente, esse paciente não tem condições de ficar sentado, ele já cai para algum lado, a escala já é considerada 0. Então, esse paciente 0 na pontuação da EDT, se no primeiro aspecto, né, se na posição 1, que é o equilíbrio sentado estático, se esse paciente não consegue ficar na posição sentada sem risco de cair para nenhum dos lados. Aí ela vai, obviamente, mudando as posições, gerando alterações na postura do paciente mesmo, ele estando sentado, e a gente vai conseguindo especificar se o paciente cai ou não cai, ao manter-se sentado por 10 segundos, se o paciente tem condições de cruzar as pernas para um lado e para o outro, se ele tem condições de mexer o quadril, e aí a escala de deficiência de tronco, ela nos dá uma noção de como que está o tronco desse paciente. Uma outra escala muito bacana também, que eu gosto demais de usar com os meus pacientes, é a escala de Berg. Escala de equilíbrio de Berg, são 14 itens que trabalha o equilíbrio do paciente na posição em pé, na bipedestação, mas também mudanças de posição. Então ele está sentado, ele se levanta, ele é capaz de se levantar sem segurar
na cadeira, ele é capaz de fazer um giro, ele é capaz de ficar em pé em uma perna só, ele é capaz de deslocar o tronco à frente. Então o Berg ele te dá algumas informações a respeito do risco de queda desse paciente, assim como o mini best test. Ele também, deixa eu colocar aqui nele, ele também, assim como o Berg, são 14 itens e ele também avalia o equilíbrio do paciente. Outra escala super simples, fácil de ser aplicada é o TUG, né, que a gente só precisa calcular os metros que o paciente vai andar e cronometrar. Isso também nos dá uma noção do risco de queda. Gente, eu adoro usar essas escalas, às vezes até para dar alta. Então chega um paciente que teve, por exemplo, aconteceu esses dias o paciente que teve AVC, mas ele já chegou deambulando, né, só com alguns déficits de força de membro inferior e déficit de equilíbrio. Então a gente fez todo um trabalho com ele intenso no equilíbrio e na força. Quando a gente sentiu que estava tudo bem, questionamos a ele não tinha mais nenhuma queixa, vamos aplicar o Berg. E aí no Berg dele não deu risco de quedas, né, um risco de queda que se assemelhava ao meu. Então nessa hora a gente pode liberar o paciente, né? Eu encaminhei para que ele continuasse fazendo atividade física, como educador físico, caminhada, mas não tinha mais necessidade dele continuar na fisioterapia, ele já não tinha mais risco de queda acentuado que justificasse um trabalho fisioterapêutico mais intenso, tá? E aí, todas essas escalas, eu falei de escala de cognição, escala de independência funcional, escala de tronco, escala de equilíbrio, escala de marcha. Existem escalas também que avaliam a função motora de membro superior. Uma que eu gosto muito, que é super simples também, é a caixa de blocos, que é só deslocar os blocos e a gente conta 1 minuto, ver quantos blocos o paciente conseguiu deslocar e depois reavalia. Isso é muito bacana. Tem a FUMAIA, que é uma escala muito utilizada nos artigos, muito mesmo, e ela avalia tanto o membro superior quanto o membro inferior. A gente tem a WMFT, que também é uma escala que avalia o membro superior e é muito usada quando se vai fazer a terapia de contenção induzida. Então ela é uma escala ali que sempre está nos artigos onde se vai trabalhar a terapia de contenção induzida, se trabalha essa escala, tá certo? Então é uma escala também muito utilizada. E a Jepsen-Taylor também é outra escala para membro superior, muito utilizada nos artigos, porque ela nos dá uma noção da função, a capacidade dessa pessoa de fazer um movimento de prono supino, de fazer movimentos de pinça, de fazer movimentos de pegada cilíndrica, de pegada de preensão. Então todas essas escalas, elas são importantes porque elas mensuram, elas quantificam a função do paciente e isso nos norteia no nosso tratamento e tem como a gente dar um feedback ao final dos atendimentos, ao final do trimestre, enfim, ao final de um tempo que você tenha definido junto ao seu paciente e à família dele. Então tem como a gente dar um retorno para esse paciente do que ele melhorou, os aspectos que ele melhorou e os aspectos que ele precisa melhorar mais, né? E existem também escalas que são específicas, por exemplo, a UPDRS é uma escala específica para paciente de Parkinson. Tem as escalas de qualidade de vida, que são muitas delas, tem escala de qualidade de vida para a esclerose múltipla, escala da qualidade de vida do AVC, então também já tem essas escalas específicas. Para as tonturas, as vertigens, né, as VPPBs, a gente também tem uma série de avaliações, a gente precisaria de um tempo voltado só para avaliação da questão da tontura, da vertigem, né? Mas também tem escalas aí específicas. O importante, gente, não é tão difícil encontrar essas escalas, é fácil da gente achar, a gente vai estar trabalhando outras vezes elas, porque realmente são super importantes da gente estar trabalhando com elas. Eu queria dizer para vocês aqui no final que no e-book de neuroanatomia que eu disponibilizo para vocês, na página 54 tem um quadrozinho em que eu coloquei assim, ó, sensibilidade, receptor, via e como testar, com o que testar ou como testar. Então é um quadro em que eu vou dizer, né, sensibilidade térmica, quais são os receptores, qual é a via ascendente a nível medular, qual é a via por qual se caminha a nossa sensibilidade térmica e como eu testo a sensibilidade térmica. Então é um quadro super simples
mas que te dá um norte, né? Um resumão dessas características da avaliação da sensibilidade, tá certo? Então, na página 54 do e-book, vocês vão encontrar isso. Quem ainda não adquiriu, é super fácil de adquirir. Vou ver se eu deixo o link aqui embaixo no vídeo, para que quem não, por acaso, não tenha adquirido ainda, adquira esse e-book de neuroanatomia, tá certo? É gratuito, tá, gente? É uma forma mesmo da gente ir divulgando conhecimento, espalhando conhecimento em fisioterapia neurofuncional, tá certo? É um conteúdo para fisioterapeutas e para acadêmicos de fisioterapia. Então a gente vai finalizando aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, não tenham medo de usar as escalas. Algumas escalas a gente precisa um pouco mais de treino, mas muitas delas a gente encontra os manuais, as formas de avaliar, a gente precisa gastar um tempo com isso, mas vale a pena. Não tenha medo de gastar tempo da terapia avaliando, porque isso faz a diferença no atendimento. E a outra coisa que eu vou pedir a vocês é que se inscrevam no canal. A gente sabe que muitas pessoas acabam assistindo, eu também faço isso às vezes, né? De assistir, até gosta, mas passa do sentido e acaba não se inscrevendo. Então se inscreve no canal, liga lá o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, uma aula nova, a gente vai vocês vão ser notificados, tá bom? Então um abraço e até uma próxima.